Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wellington Soeiro falando, sou Master em Análise Comportamental e quero compartilhar um pouco com vocês. Você já conhece análise comportamental? Não? Eu quero falar um pouco sobre análise comportamental. Bem, essa é uma técnica que investiga e prevê o comportamento das pessoas. Todos nós temos um padrão de comportamento que nós adotamos. Algumas pessoas andam no automático. Já percebeu que a maior parte das vezes, quando nós respondemos algo, quando nós reagimos a um estímulo externo, nós o fazemos sem pensar? Por quê? Porque nós já temos um padrão comportamental que vai determinar que tipo de resposta nós daremos. Bom, pensando nisso, a análise comportamental ela vai mapear o perfil comportamental de cada indivíduo, classificando aí então as suas melhores qualidades, né, os seus melhores fatores e também pontuando aí os pontos de melhoria, né? Todo mundo tem ponto forte e ponto fraco. Então a gente vai mapear os pontos fortes dessa pessoa, as qualidades que ela tem, que o seu perfil oferece, para quê? Para que você possa potencializar todo o seu desempenho. E isso, tanto na esfera pessoal, nos seus relacionamentos, no seu casamento, no seu convívio com as pessoas que estão ao teu redor, com os teus relacionamentos com as suas amizades, enfim, com a família, enfim. Toda a tua comunicação ela vai ter um novo direcionamento a partir do que você conhece o seu perfil comportamental. Então, conhecendo as suas melhores qualidades, você vai potencializar então o seu desempenho em todas as áreas, pessoais, profissionais e todas que você assim desejar, e até espiritualmente falando, tá? Quando a gente mapeia, a gente encontra também os pontos negativos, né? Os pontos de melhoria, assim dizendo, o que eu posso fazer? Então eu posso corrigir para que haja um equilíbrio. Porque muitas vezes a pessoa ele tem muitas qualidades, mas os seus defeitos acabam pesando um pouco mais na balança, né? Isso é normal. Mas à medida que eu conheço, então, os meus pontos de qualidade, os pontos de melhoria, eu posso equilibrar. Para quê? Para que a minha comunicação seja mais assertiva, para que eu tenha mais sucesso, né, nas minhas interações, no meu trabalho, no meu relacionamento, dentro do meu casamento, na minha interação com pessoas, nas minhas reuniões empresariais. Então, tudo isso ajuda muito. Bom, levando em consideração que o mundo é feito de pessoas, apesar da grande tecnologia, apesar do avanço, né, da tecnologia, a inteligência artificial, uma coisa que a gente não pode negar é que o mundo ele é feito de pessoas, por pessoas e para pessoas. Isso é inegável. E quem entende como as pessoas se comportam tem uma determinada vantagem. Você concorda comigo? Então, a análise comportamental ela é a ferramenta do cérebro. Aquele que aprende a se relacionar com pessoas, ele tem, né, a faca e o queijo, como diz o pessoal aqui em Goiás, tá bom? Então, ele tem uma vantagem superior na sua negociação, na sua presença, enfim. Bom, então a análise comportamental ela é esta ferramenta que ela pode ser usada tanto para um profissional de vendas, ele vai conhecer a maneira como ele pode se comunicar com o seu cliente, que tipo de temperamento tem o seu cliente, que tipo de abordagem ele deve ter, porque cada pessoa reage a um determinado tipo de comunicação. Bom, também é excelente para pessoas que já trabalham na área de coaching, né? Quando você chega para fazer uma sessão de coaching, um processo de coaching com alguém, né, e você faz uma série de perguntas a fim de entender a vida dessa pessoa, de entender a rotina. Mas a análise comportamental, ela vai um pouco além. Ela vai te dar informações sobre o comportamento dessa pessoa, sobre o temperamento dessa pessoa. Porque às vezes a gente pensa que o que está travando, o que está impedindo essa pessoa de crescer, são coisas externas, são barreiras externas, quando na verdade é o seu próprio temperamento, é a sua própria maneira de ver e reagir às coisas que acontecem. Então a análise comportamental vai dar para o coach uma leitura do comportamento dessa pessoa, de como ela se comporta e de como ela reage aos ambientes externos. E isso tanto faz para o terapeuta, né, para o psicólogo, né, e no final desse curso, né, é um roteiro de como você vai utilizar a análise comportamental dentro do seu processo, seja ele de coach, né, seja ele terapêutico, enfim. Eu vou dar um roteiro de como você utilizar
análise comportamental dentro da sua área, tá bom? Bem, quando eu conheci análise comportamental, eu fazia um curso de liderança. Em determinado momento, o meu treinador falou assim: você precisa se conhecer. E eu respondi: eu sou eu, me conheço. Mas ele falou: você precisa fazer uma pesquisa, uma análise comportamental para você se conhecer. Então eu fui fazer uma pesquisa sobre análise comportamental e fiz um teste de análise comportamental e fiquei surpreso com o nível de acerto dessa pesquisa de análise comportamental. De como eu usava, né, o meu comportamento, as minhas qualidades, de modo exagerado. Ou é 8 ou 80, né? Então, algumas coisas que estavam no meu comportamento eu usava de modo exagerado e outras qualidades eu nem utilizava, né? E também não tinha controle sobre os pontos de melhoria, né? A impulsividade, né? Por ser de um perfil de liderança, né? Às vezes você não tem uma escuta ativa, você não está preparado para ouvir as pessoas, você só quer falar e chega com aquela enxurrada de informação sobre a pessoa, criando um ambiente desconfortável, tirando qualquer possibilidade aí de uma comunicação sadia. E eu tinha esse problema, e eu pude reconhecer esse problema na minha análise comportamental e trabalhar para superar. Então hoje eu garanto, né, que eu evoluí como pessoa depois que eu fiz a minha análise comportamental e mais, eu disse como eu tive esse conhecimento dessa grande ferramenta que transformou a minha vida, eu quero levar esse conhecimento para outras pessoas. Eu quero levar o conhecimento da análise comportamental para outras pessoas e também formar analistas comportamentais, pessoas que estejam capacitadas para levar essa informação e levar essa ferramenta poderosa, né, que tem quase 100 anos de utilização. A análise comportamental DISC é uma das técnicas mais utilizadas no mundo, tá? Então você vai se surpreender com a história do DISC, né? Como ele foi elaborado e a maneira como ele se desenvolve, tá? Venha você também, né, conhecer um pouco mais sobre você, até mesmo porque quando você se inscreve, né, o primeiro brinde que você recebe é uma análise comportamental para você conhecer mais sobre você mesmo. Então venha ser um analista comportamental, venha fazer parte do time que vai revolucionar a vida das pessoas. Um grande abraço, eu te aguardo na nossa formação em Goiânia, dias 23 e 24. Até mais!